Apocalipse capítulo 16. Aqui em Apocalipse capítulo 16 vai falar das 7 taças, da ira da cólera de Deus que serão derramadas sobre os ímpios, ou seja, sobre os adoradores do anticristo. As 7 taças da cólera ou da ira de Deus estão dentro do terceiro ai. Primeira taça, uma úlcera perniciosa e maligna sobre os adoradores do anticristo. Verso 1 e 2. E eu vi vinda do santuário uma forte voz dizendo aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e veio uma úlcera perniciosa e maligna sobre os homens que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. Esse santuário é o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E o tabernáculo é Jesus Cristo. Uma forte voz ressalta a autoridade. 7 anjos simboliza completude do que Deus vai fazer na terra. Na sua cólera final, Deus marcará os rebeldes com uma chaga na pele por terem a marca da besta. Isso mostra que Deus faz na sua cólera final para com os rebeldes é uma reação ao que o anticristo faz. Verso 3. A segunda taça. O mar se transforma em sangue. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente que havia no mar. Toda alma vivente, isso se refere a todos os animais que têm alma. Verso 4. A terceira taça. Os rios e as fontes se transformam em sangue. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Verso 5. Então ouvi o anjo que tinha poder sobre as águas, dizendo: Tu és justo, aquele que é e que era, o santo, pois julgastes estas coisas. Em Apocalipse capítulo 14, verso 18, fala de um anjo que tinha autoridade sobre o fogo. Já aqui no capítulo 16, verso 5, fala do anjo que tem autoridade sobre as águas. Cada anjo tem um trabalho específico. Uns guardam fogo, outros guardam as águas, outros os ventos, outros os homens. Então os rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Então, enquanto o anjo das águas que tinha poder e autoridade sobre as águas adorava a Deus, dizendo: Tu és justo, aquele que é e que era, o santo, pois julgaste estas coisas. No verso 5 fala, aquele que é e que era. Não fala que há de vir, porque ele já veio. Versos 6 e 7. Pois derramaram o sangue de santos e de profetas, e lhes deste sangue para beber. Eles o merecem. E ouvi o altar dizendo, sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui vemos que aqueles que mataram os profetas e derramaram os seus sangues, o Senhor está fazendo justiça, dando sangue para esses ímpios, adoradores da besta, beberem. A quarta taça, o sol queima os homens com fogo. Verso 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E os homens se queimaram com o intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, tudo o que eles precisavam fazer era dar glória a Deus, e se arrepender, e se render a Deus. Mas blasfemaram contra Deus, vendo tudo o que estava acontecendo. A quinta taça. Verso 10 e 11. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se escureceu, ou se tornou em trevas. E os homens mordiam a língua de dor, e blasfemaram contra o Deus do céu, por causa das suas dores e úlceras, e não se arrependeram das suas obras. Essas pessoas foram avisadas. Muitos morreram avisando essas pessoas. Em vez delas se arrependerem das suas obras, elas blasfemaram ainda mais contra Deus. Mas foram elas que escolheram o anticristo. Foram elas que escolheram adorar a besta. Onde está a besta para ajudar elas? Onde está o anticristo para ajudar elas? Estas são as mesmas pessoas que falavam, quem é semelhante à besta? Quem pode derrotá-la? São as mesmas que estão sofrendo a ira de Deus. E não se arrependeram das suas obras. Blasfemaram ainda mais. O trono aqui indica que as 7 taças são para o juízo da besta e do seu reino e território. A sexta taça, o Eufrates seca. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis que vem do nascente do sol. A praga da segunda taça é mais severa do que a da segunda trombeta. A da terceira taça é mais severa do que a da terceira trombeta. E a da quarta taça é mais severa do que a da quarta trombeta.
A praga da quinta taça, o juízo sobre o trono do anticristo e o seu reino, está relacionada com a quinta trombeta, no qual o anticristo, como rei dos gafanhotos endemoniados, atormenta os homens. E a praga da sexta taça está relacionada com a sexta trombeta, porque tanto a praga da sexta taça como da sexta trombeta estão relacionadas com o mesmo rio, o Eufrates. A visão inserida entre a sexta e a sétima taças, o ajuntamento no Amargedon. Verso 13. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Sobre as rãs, não vai aparecer as rãs. Essas rãs simbolizam 3 reis rebeldes contra Deus, que vão se levantar para perseguir o povo de Deus. Verso 14. Pois são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A guerra do grande dia se trata do Amargedon. Verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja sua vergonha. Então, bem-aventurado aquele que vigia. O que é vigiar? É estar vigilante, enquanto todos estão dormindo. Aqui abre um parênteses para todos os que estão lendo, para que guarde as vossas vestes, porque Jesus está voltando, e ele virá como ladrão, sem avisar. Então vigie para que você não tenha que passar por isso. Verso 16. E os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. No fim da grande tribulação, 3 espíritos imundos vindos da boca de Satanás, do anticristo e do falso profeta, sairão para incitar os reis de toda a terra habitada e reunir as suas tropas, inclusive os 200 milhões de cavaleiros mencionados no capítulo 9, para a batalha em Armagedon. Nessa guerra, a intenção de Satanás será destruir Israel e lutar contra Cristo e seu exército. Para isso, usará toda a humanidade rebelde. Cristo e seus vencedores escolhidos derrotarão e destruirão todos eles, e salvarão a nação de Israel. E Cristo pisará no lagar das uvas, lugar que em hebraico se chama Armagedon, que quer dizer o monte da matança. A sétima taça, o maior terremoto que já houve e o forte granizo. Verso 17. Então o sétimo anjo derramou no ar a sua taça, e saiu uma forte voz do santuário, vinda do trono, dizendo: Está feito. Verso 18. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve desde que existe homem sobre a terra. Um terremoto tão forte, tão grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus, para dar a ela o cálice do vinho da fúria da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Verso 21. E desceu do céu sobre os homens forte granizo, cada pedra pesando cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa do flagelo do granizo, pois o seu flagelo era muito grande. O templo é para o testemunho de Deus, enquanto o trono é para o seu juízo. Do santuário, vinda do trono, indica que o juízo de Deus procede do testemunho de Deus, e é para o testemunho de Deus. Quando tudo estiver passado, se cumprindo, refere-se ao fato de tudo ter sido cumprido pelo juízo de Deus e para a expressão e testemunho de Deus. E o terremoto que acontece aqui no verso 18 é o mesmo terremoto que está associado à sétima trombeta no capítulo 11, verso 19. E aqui no verso 19, a grande cidade é a cidade de Jerusalém. E a Babilônia religiosa e misteriosa, mencionada no capítulo 14, verso 8, será destruída no início da grande tribulação. Portanto, a Babilônia, a grande, aqui que será destruída imediatamente após a batalha em Armagedon. Roma deu o vinho da fúria da sua prostituição às nações, como está escrito em Apocalipse capítulo 18, verso 3. Agora Deus, na sua vingança, dá-lhe o vinho da fúria da sua ira. Aqui no verso 21, um talento equivale a cerca de 45 quilos. E aqui no verso 21, as pessoas que blasfemam contra Deus, isso prova que as pessoas não têm intenção de se arrepender, antes irão opor-se a Deus até o fim.